Uma palavra simples cumprimenta a senhora, o senhor, você, com um bom dia, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: quanto custa a honestidade? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 21 ao 29. Dizem assim: E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça no prato e a deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e puseram num sepulcro. Hoje é 16 de dezembro de 2021, quinta-feira. Santo, justo, perfeito, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui, na tua presença e oração. Teu Filho amado nos dá essa oportunidade de falarmos com o Senhor. Portanto, quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo, a sua família. Continue comigo também, com a minha família. Nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos aqui um comentário sobre o texto bíblico que nós lemos hoje, eu quero informar para vocês que estão sempre acompanhando o nosso canal que, assim, uma vez ou duas no dia, eu estou disponibilizando também aqueles louvores eruditos, antigos, que tocam na alma, tá certo? Já que eu não posso, assim, trazer duas mensagens no mesmo dia, não é por nada, porque eu não tenho tempo para isso. Então, para preencher esse espaço de tempo, aí estou trazendo esses louvores. Se a senhora, o senhor, você está gostando, fala para nós aí, tá? Manda uma mensagem, isso é muito importante. Eu aqui li hoje, nesse texto, onde encontramos um episódio muito triste. João, o batizador, ou João o Batista, ele havia sido preso porque uma determinada mulher, né, ficou com o seu cunhado, entendeu? E João, que falava a verdade, era um sujeito honesto, um homem sério e também um profeta de Deus, denunciou isso. E a mulher, com raiva, decidiu se vingar, mandando não só prender, mas também pedindo, né, ao rei, mandando, quem manda é o rei ali, mas também depois ela pediu para que o rei degolasse João, mandasse degolar, né, porque ela queria vê-lo morto. Eu dei o título dizendo: quanto custa a honestidade? Às vezes custa a própria vida, né? E o que é honestidade? Qual é o conceito que a gente tem sobre honestidade? Honestidade, gente, é a mesma coisa de ser uma pessoa honrada, uma pessoa que vive com decoro, com brio. É o mesmo que ter uma integridade de caráter ilibada. Isso é tão importante, independente de sermos cristãos. Como seres humanos, precisamos ser honestos. Honesto no falar, honesto até mesmo no negociar, com certeza, né? Ah, foi quanto isso? Foi tanto. Não fazer como Ananias e Safira, né? Que vendeu por um valor a propriedade e mentiu. Devemos ser honestos
para a nossa própria consciência, para dormirmos tranquilo. João dispensa aqui, João o Batista, né? Dispensa aqui qualquer comentário. Todos conhecem a história de João Batista. Nós encontramos na Bíblia diversos exemplos de pessoas que, por causa de sua honestidade, sofreram, foram torturadas e até morreram. O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele é um grande exemplo. Por causa da sua honestidade, da sua verdade, foi perseguido e morto. Há uma expressão muito interessante no livro do escritor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 11, versículo, vou ler 35, 36, 37, 38, veja o que ele fala sobre alguns cristãos, sobre algumas pessoas que seguiam a Deus. Diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí diz: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, um exemplo de Estevão. Foram cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Veja como é ser honesto. Passa por tudo isso. Diz aqui o versículo de número 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não merecia esses homens, essas pessoas, essas mulheres de Deus. Conclui aqui o versículo 38. Eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. A gente vê também aqui exemplos de personagens do Antigo Testamento, profetas, Elias, um deles, e tantos outros que foram perseguidos por causa da sua honestidade. Então vale a pena ser honesto. Há uma expressão no Salmo 51, versículo 6, quando o salmista fala aqui sobre essa questão da honestidade. Ele diz assim, eis que amas a verdade no íntimo. Está falando de Deus. Deus ama a verdade, a sinceridade, a honestidade no íntimo. Íntimo aqui, tanto da parte de Deus. Deus tem isso no coração de amar as pessoas honestas, como nós devemos ser honestos no íntimo nosso, dentro de nós, de coração, de verdade. Glória a Deus por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir com 2 textos. O versículo 4 é o que eu quero deixar aqui com bastante ênfase. Salmos ainda, capítulo 15, vou ler versículo 1 e versículo 4, fala aqui sobre o verdadeiro homem de Deus. Diz assim o versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí fala aquele que anda sinceramente, no versículo 2, pratica a justiça. Aí diz, no versículo 4, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Agora essa parte aqui, presta bem atenção. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. O que é isso aqui? Significa, olha, eu vou falar a verdade. Eu vou ser honesto, mesmo que eu vou sofrer algum dano por causa disso. Mas eu não vou mudar a minha opinião. Eu não vou mudar minha verdade por uma mentira. Gente, que essa palavra de hoje, a partir de minha pessoa, ela fique impactada na minha mente, no meu coração, para que eu seja, diante de Deus, honesto, diante dos homens, honesto, diante de minha família, né? Diante do cônjuge, dos filhos, dos netos, para quem já tem vários netos, eu tenho um, espero mais. Enfim, seja honesto e honesta com seus pais, seja honesto e honesta com seus irmãos na igreja, seja honesta e honesto com o seu cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Você, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, seja honesto com seus irmãos, a membresia da igreja, os congregados. Viva uma vida de honestidade, mesmo que isto custe a sua vida.
como aconteceu aqui no texto que eu escolhi como base. João Batista morreu porque era honesto, sincero, verdadeiro. Deus ama a honestidade. Jessé, seja honesto. Se você era Jessé ou se você seja mais. Com tudo que você fizer, seja honesto. Tá certo? Até com os olhares nós devemos ser honestos. Olha para onde a gente está olhando. Para quem a gente está olhando? Para a mulher ou para o marido de quem a gente está olhando? Devemos ser honestos em tudo, porque a nossa consciência é o nosso juiz. A nossa consciência é o nosso magistrado. Está ali dizendo, olha, você está acusado de alguma coisa, então você está condenado ou condenada. Então, que possamos sempre estar sendo absolvidos pela nossa consciência, vivendo uma vida de honestidade. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.